Agora a gente pode usar também aquele mesmo conhecimento que a gente viu nas aulas passadas para desenvolver um port scan, né? Ou seja, um script para varrer as portas de um determinado host, utilizando o próprio bash script. Então, primeiramente, a gente teria que entender como que a gente iria fazer para a gente identificar quando que um host ele tem uma porta ativa ou não. Para isso, a gente pode usar o próprio Netcat, né? Então, por exemplo, se eu tento me conectar com um host aqui, google.com, né, passando o traço V na porta 80, ele me fala aqui que o Google ele está com a porta aberta. E se eu tento conectar com uma porta que eu sei que não está aberta, ele pode demorar um pouco, mas em algum momento ele vai falar que a porta não está aberta. Eu posso pôr um timeout para isso, né? Por exemplo, como é que eu faço para pôr um timeout? Se eu der um netcat --help, eu vejo aqui que o timeout eu posso passar com um W. Então, por exemplo, eu posso passar um timeout aqui de 1, W1. Para que ele deu erro. Ele falou que ele não conseguiu conectar com aquela porta. Mas o interessante para a gente é quando retorna esse sucesso aqui, né? Então, por exemplo, quando ele tem uma porta aberta, ele conecta aqui, dá o sucesso. E quando não tem, ele dá algum erro. Algo que é interessante a gente pôr esse timeout, porque quando a gente não tem o timeout, ele vai ficar conectado aqui para sempre no host, né? Esperando ou até você fechar essa conexão ou até o servidor fechar essa conexão. Então a gente pode passar aqui, por exemplo, o timeout para a gente nunca ficar com essa conexão sempre aberta. Agora, tudo que a gente teria que fazer seria dar uma forma de filtrar, né, quando que deu erro e quando que não deu. Mas o principal que a gente teria que fazer é fazer uma forma para ele ficar testando todas as portas. A gente já viu como que a gente pode fazer isso utilizando o for, né? Então deixa eu copiar aqui o script. A gente pode criar o nosso script aqui, port scan.sh, e a gente pode usar o for, né? A gente pode fazer uma lista aqui com as portas, por exemplo, porta 21, porta 22, porta 80, porta 3306, porta 8080, 443. Por exemplo, só essas portas aqui, um exemplo. Voltando lá no nosso port scan, a gente poderia fazer, por exemplo, for porta in. E aqui a gente dá o cat portas. É portas que eu chamei? A gente dá o cat portas do, né? Finaliza aqui com o done. E aqui o nosso script. Só que ao invés aqui de mostrar só a porta 80, a gente vai passar o porta. Então, se a gente executar ele dessa forma aqui, a gente já vai ter ele funcionando, né? Bash port scan ch. Ó, aqui ele deu erro, aqui ele deu erro, aqui ele conseguiu também. Eu fiquei vendo várias formas da gente conseguir filtrar isso daqui, da gente conseguir filtrar isso daqui para conseguir pegar só o sucesso. Eu tentei utilizar o grep, só que tem como, tá? Não vou falar que não tem como. Só que como o netcat ele dá a mesma saída aqui de sucesso para a saída de erro, ele trata como erro, então ele retorna a mesma mensagem sucesso e fail, é como se fosse erro. Então é um pouco complicado a gente filtrar isso com o grep na hora. O comando ele ia ficar muito grande. Eu vou mostrar como que a gente faz para filtrar isso na hora, mas eu vou mostrar aqui uma outra forma mais simples, certo? Só para vocês verem ele já funcionando de uma forma mais simples. Então a gente poderia simplesmente jogar todos os erros, porque eu falei que tudo isso aqui é erro, né? Se eu tentar, por exemplo, rodar o código aqui, olha, e filtrar com o grep sucesso, ó, eu vou querer pegar só o que tiver sucesso. Ele me mostrou o sucesso. Se eu pegar aqui uma porta, uma conexão em uma porta que não está aberta, mesmo eu utilizando o grep, ele também me retorna isso daqui. Por quê? Porque isso daqui não é uma saída convencional do script.
Essas duas mensagens aqui, tanto essa quanto essa, é uma mensagem de erro que vai ser exibida na tela, independente de estar com o grep ou não. Então, a gente teria que redirecionar o erro, né? E como que a gente faz para redirecionar o erro? A gente já viu que a gente usa o 2 e esse tracinho. Então, eu poderia usar, por exemplo, esse 2 e esse tracinho aqui e mandar para um script chamado saída. Dessa forma aqui, quando eu fosse rodar o meu script, eu vou rodar ele, bash port scan. Para eu conseguir, só para ficar uma visualização um pouco melhor, eu poderia dar um eco aqui, né? Eco testando porta e passando aqui a porta. Só para eu saber em que parte que ele está do script. Bash testando porta 21, 22, 80... 80, papá. Testou tudo. Agora eu poderia dar o cat aqui no meu arquivo. Como é que eu chamei o arquivo? Saída. Dar o cat aqui no meu arquivo saídas. Eu coloquei errado. Eu teria que colocar 2, né? Para ele. Porque quando eu coloco só um, ele tá sobrescrevendo. Então eu coloco 2 para ele ficar sempre adicionando. Agora vai funcionar. Porta 21, porta 22, porta 80, 3306, 8080, 443. Beleza. Se eu der o cat agora no saída, tá tudo aqui. Aqui sim eu poderia filtrar com o grep. O grep sucesso. Aí ele me retorna somente as portas que estão abertas. Eu poderia adicionar isso daqui no meu próprio script, né? Que é para ele já ficar me mostrando ao vivo tudo que está sendo testado. Eu posso simplesmente adicionar aqui, ó, é na linha de baixo. Eu adiciono aqui na linha de baixo. Dessa forma, eu não preciso mais pôr essas duas saídas aqui. Eu posso colocar só uma, porque na hora que ele já vai filtrar para mim. Então aqui agora ele já estaria me mostrando ao vivo. Eu vou até tirar isso daqui para não ficar poluindo muito a saída. Então vamos ver agora se vai funcionar. Scan. Ó, ele achou a porta 80, achou a porta 443. No Google não tem mais nenhuma porta. Se eu testar lá no meu servidor, só pegar o IP dele, a gente poderia também modificar o script para estar aceitando os parâmetros, que é para estar aceitando o IP do servidor aqui, né? Por exemplo, eu passo aqui IP igual a parâmetro 1 e eu posso escrever aqui, ó, varrendo portas do host, e eu passo aqui IP. E aqui eu passo o meu IP. E se eu quiser, ao invés de testar uma lista de portas, eu poderia mandar ele testar todas, né? Eu coloco aqui o sec 1 até a 65.535, mas aí já vai ser um scan bem demorado. O ideal seria você ter uma lista ali com as 1000 portas mais comuns, né? Mas aqui ele também já vai fazer um scan completo. Bash port scan e o IP. Ó, encontrou a porta 21. E em alguns casos, ele até já vai retornar o banner, né? Porque o Netcat, ele já faz isso. Aqui no servidor eu sei que não tem mais nenhuma porta aberta, então eu vou cancelar. Mas é assim que a gente faz um port scan utilizando o Bash Script. A gente também poderia fazer tudo isso aqui em uma única linha, né? Às vezes a gente já não vai ter uma shell que a gente consiga editar um texto. A gente pode fazer isso em uma única linha. A gente simplesmente edita o nosso script aqui, ó, para funcionar em uma única linha. Todo entre a gente vai substituir por um ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula. Deixa eu diminuir um pouco aqui para eu conseguir copiar depois. Agora eu posso simplesmente, eu vou alterar o meu host aqui, né? Porque como eu vou passar em uma única linha, então eu posso passar o IP diretamente aqui. Deixa eu passar o IP do meu servidor. Deixa eu diminuir de novo. Aí eu simplesmente posso copiar ele aqui. Eu vou sair sem salvar mesmo, eu colo o comando aqui e eu dou o Enter. Ele deu erro, eu sei que ele deu erro, foi por causa daqui, ó. Nesse cat aqui, ó. Aqui eu teria que colocar 2 ezinhos. 2 ezinhos é simplesmente para concatenar 2 comandos, né? Então ele vai rodar o netcat
E depois ele vai concatenar com um outro comando, que é o cat aqui saída. Na verdade não foi isso não. Deixa eu ver o que foi que eu vacilei aqui. Ah, tá. Não era o Ezinho não, era aqui, ó. Nesse do aqui eu não preciso colocar... Aqui não, agora vai funcionar mesmo com os pontos e vírgula aqui. Ó, ele achou a porta 21, achou a porta 22 e vai ficar testando até testar todas as portas, né? O erro era simplesmente porque eu tinha colocado o ponto e vírgula aqui e eu não tinha visto. Então é assim que a gente faz um port scan em Bash.